Oi família, tudo bem? Veja só, hoje você vai ouvir e ao mesmo tempo assistir uma história do livro de Isaías no capítulo 38, que é a história do rei Ezequias. Aguarda só um minuto que você vai ter um conteúdo que vai modificar a sua maneira de pensar e de viver. E a palavra de Deus aqui em Isaías 38 diz assim, versículo 1 e 2: Por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. Veja só o que é que acontece. Quando é, Isaías foi lá visitar o rei, ele também levou um recado de Deus para aquele rei, dizendo que ele arrumasse, se organizasse. Se organizasse o quê? Se arrependesse das coisas erradas que ele andou fazendo. E muitas vezes nós precisamos consertar a nossa vida, a nossa casa, porque a desorganização traz os maus resultados. E era isso que estava acontecendo na vida do rei Ezequias. Então, Isaías leva um recado de Deus para aquele rei e ele entende a palavra e começa a pedir a misericórdia de Deus. E nessa hora, nós temos que admitir que o rei Ezequias foi um homem humilde, porque ele virou para a parede, ele já estava de cama, e começou a orar. Será que não é agora a hora que nós precisamos virar para a parede e começar a orar e pedir a graça de Deus na nossa vida? Eu creio que pode ser agora a hora. Cada um de nós temos um motivo para reconhecer que não estamos certo fazendo aquilo. Então, se você tem um motivo, se eu tenho um motivo, vamos nos concentrar no Senhor. A maneira como Ezequias encontrou para se concentrar em Deus foi se virando para a parede. Se for virando para a parede, que eu me vire para a parede, que você se vire para a parede e conserte e organize aquilo que precisa ser feito em sua vida. E o que é que acontece no versículo 3 desse mesmo capítulo 38, continuando a história do rei Ezequias? Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. Veja só o que aconteceu com Ezequias. Quando nós temos um problema do tamanho desse, uma enfermidade de morte, ou qualquer que seja o outro problema na nossa vida, tem uma coisa que pode mover o coração de Deus, que é o nosso arrependimento, o nosso quebrantamento na presença de Deus. Não adianta a gente se meter a não pedir perdão a Deus. Temos que pedir a misericórdia de Deus. E olha só o que foi que Isaías fez. Ele começou a lembrar, não cobrar a Deus, mas lembrar das coisas boas que ele também já tinha feito. E de que quando ele fazia com todo o coração. Se você precisa da misericórdia de Deus, qual a lição nós podemos tirar desse versículo? Lembrar das coisas boas que nós já fizemos para Deus, com o coração quebrantado. E também começar a pensar em fazer as coisas para Deus como se fosse uma oportunidade. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor, como uma oportunidade, Deus começa a ver algo novo na nossa vida. Está acontecendo arrependimento, porque nós temos alegria, porque nós estamos colocando o amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz assim que sobram três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a mais importante de todas é o amor. E naquela hora, o rei Ezequias suplicou o amor de Deus na vida dele. Ele disse que quando fazia as coisas para Deus, fazia com todo o amor. Quando você fizer as coisas, faça com todo o amor, como se fosse para Deus.
que a misericórdia chega. Deus que sara a enfermidade, Deus que resolve causas na justiça, Deus que dá salvação. E agora o que aconteceu nessa história maravilhosa, que ainda tem muito a ser contada, do profeta Isaías com o rei Ezequias. O versículo do 4 ao 6 diz assim: Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ou do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém darei. E no versículo 4, a palavra de Deus diz assim nessa história maravilhosa que Isaías escreve em relação ao rei Ezequias doente. Versículo 4 diz assim: Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. O Senhor vê a sua lágrima. O Senhor vê o seu quebrantamento quando você fala com o coração aberto para Ele. O rei Ezequias falava, pedia, clamava por vida com o coração aberto. E o Senhor teve misericórdia. Não importa qual seja o seu problema, meu irmão, minha irmã. Clame por misericórdia, que o Senhor vai te dar. No final, aqui do versículo 5 e também no versículo 6, Deus complementa essa história do rei Ezequias tendo a misericórdia de Deus. E a palavra diz aqui no final do versículo assim: é que ele livrarei você a esta cidade de Jerusalém, darei do rei da Assíria e defenderei esta cidade. Vou deixar você viver mais 15 anos. Olha só, 15 anos é muito tempo, dá para fazer muita coisa boa na vida. E eu creio que foi isso que o rei Ezequias fez. Ele teve uma nova chance, uma nova oportunidade. Será que Deus não está te dando uma nova oportunidade hoje para você mudar de vida? E se Ele ia tirar a tua vida hoje ou a minha vida, e Ele me dá mais 15 anos de vida, não é grande coisa? É claro que é grande coisa. E Deus faz assim. Ele tem a misericórdia, que é o dom estendido de Deus, que Ele dá a quem Ele quiser, mesmo que a gente não mereça. Então, vem a promessa de Deus, mais 15 anos de vida, que era isso que Ezequias precisava naquele momento, e ainda disse assim: vou livrar você de um rei invasor que poderia matar, acabar com a sua nação e tomar tudo que você tem. E deu livramento a Ezequias. Clame pelo amor do Senhor, que Ele te dá livramento, que Ele te dá paz e Ele te dá cura. Um abraço, Deus abençoe, se inscreva no canal e dê o seu like.